O professor responde, afinal de contas, Emerson Freitas, o Conselho Tutelar faz parte da política de atendimento do município? A resposta é não. Embasado em quê? Eu acredito que muitos estão até de queixo caído, muitos que fazem parte da rede de atendimento estão agora sem entender por que desta resposta. Eu posso afirmar que o Conselho Tutelar não faz parte da política de atendimento do município, baseado na própria legalidade que traz, que tipifica a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente dentro do próprio Estatuto da Criança e Adolescente. É o próprio Estatuto que diz quem compõe esta política, tá certo? E o que é a política? Para a gente entender um pouco melhor o que é a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. É o que nós chamamos de rede de atendimento. São os serviços que temos no município. Um exemplo, quem faz parte da política de atendimento? A educação, a saúde, o esporte, quem mais? O social. Todos esses fazem parte da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. São os serviços, são aqueles que desenvolvem serviços. Eu vou começar a articular com a resolução. Eu vou entrar dentro do estatuto daqui a pouquinho. Mas agora eu vou começar a articular com a resolução 113 do CONANDA de 2016, que configura o sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes. É algo que a gente precisa saber separar. Existe o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, a qual o Conselho Tutelar faz parte, ok? O sistema é uma coisa. Agora, a política de atendimento, a rede de atendimento, os serviços de atendimento e do direito da criança e adolescente é uma outra coisa totalmente diferente. Inclusive, o sistema de garantia, o judiciário faz parte, o sistema de segurança pública faz parte, a promotoria faz parte, o Conselho Tutelar faz parte e todos os serviços fazem parte. Também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente fazem parte. Então, o sistema de garantia é algo amplo, é algo que vai além das fronteiras do município. Um exemplo, se o seu município não é uma comarca, o sistema ele vai um pouco além, porque o juiz da comarca, que um exemplo, está a 10, 20 quilômetros do seu município, né, onde tem a sede do judiciário e do Ministério Público e da Defensoria Pública, eles fazem parte do sistema de garantia no seu município, tá certo? Porque eles respondem pelo seu município, eles respondem por aquela comarca a qual o seu município faz parte. Agora, o Conselho Tutelar, apesar de ser um órgão municipal, um órgão que tem a sua competência, a sua atribuição para atuar dentro dos limites do município, ele não é um órgão da rede de atendimento. Ele faz parte do sistema de garantia, que é uma coisa dos direitos. Agora, a política de atendimento, que é a rede de atendimento, é uma outra coisa completamente diferente, tá certo? Então, para começar, o sistema de garantia, eu estou começando a falar sobre o sistema de garantia, a qual o Conselho Tutelar faz parte. O sistema de garantia, nós temos o eixo da defesa dos direitos. O eixo da defesa dos direitos, aí sim, o Conselho Tutelar faz parte, o Judiciário, o Ministério Público, entre outros. Então, o Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direito. Juntamente com o Judiciário e o Ministério Público, são órgãos de defesa de direito. Agora, dentro dessa resolução 113, o segundo eixo, que está tipificado dentro da resolução, no artigo 5º dessa resolução 113, fala do eixo de promoção de direitos. O eixo da promoção
de direitos, ele é formado por todos os serviços que o município é formado pela política de atendimento, né? E temos o eixo de controle da efetivação de direito, que são os conselhos de direitos, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, esta é a configuração dos eixos estratégicos do Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente, tá certo? Que é uma questão, que é algo amplo, que vai além da política de atendimento, da rede de atendimento, do Conselho Tutelar, e se estende ao Ministério Público e também ao Judiciário, tá certo? Agora vamos deixar de lado um pouquinho o Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente, ok? Vamos deixar de lado o sistema e vamos voltar agora, como eu já fiz essa introdução, vamos voltar agora a falar sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Vamos lá. Para a gente entender toda essa questão aí, né, o Conselho Tutelar, o que é o Conselho Tutelar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131, diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, o Conselho Tutelar, sendo um órgão que faz parte do eixo de defesa, ele atua na zeladoria do cumprimento dos direitos. Ele zela para aquele que realmente tem que efetivar a política pública o efetive. Então é isso que é o Conselho Tutelar, e é isso que nós precisamos propagar e mostrar que o Conselho Tutelar ele não faz parte da política pública. O grande problema é que muitos conselheiros querem fazer parte da política pública, querem encaixar o conselho, não só conselheiro, tem alguns, né, conselheiros que querem trabalhar na distorção, querem ser um órgão que executa serviço, e temos também alguns gestores, alguns do poder executivo, legislativo, a população, e até mesmo a própria rede de atendimento, a própria política, querendo que o Conselho Tutelar se encaixe naquele local ali que a política pública tem que dar a resposta. E o Conselho Tutelar ele não tem a resposta, porque ele provoca, ele vai aplicar a medida de proteção, ele vai usar todos os meios, inclusive a própria legalidade, inclusive ele tem o poder de requisitar políticas públicas. Para quê? Para que o direito que esteja ameaçado ou violado seja reestabelecido, esse direito de crianças e adolescentes. Tá certo? Então, o artigo 131 já tipifica, já exemplifica o que o Conselho Tutelar e, além disso, define, traz a missão do Conselho Tutelar, seu propósito e o seu fim. Agora, vamos para a política. Nós perguntamos no começo da live, o tema é: o Conselho Tutelar faz parte da política de atendimento do município? É um grande não. O Conselho Tutelar não faz parte. Simplesmente porque o legislador o colocou com características específicas de zelador do cumprimento do direito. Ele zela para que o quê? Para que a sociedade, o poder público, a família venha efetivar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Então, ele zela pelo cumprimento das políticas públicas. E o Conselho Tutelar ele deveria ser um exímio conhecedor das políticas públicas que são ofertadas no município, e também ele precisa fazer um trabalho para saber o quê? Quais as políticas ausentes no município, quais as políticas que são ineficazes e quais as políticas precisam ser aprimoradas no município. Para quê? Para que ele possa articular juntamente com o próprio executivo, né? Ele articula com o executivo uma das suas atribuições, e uma das principais atribuições dele, o que é? Ele assessora
Artigo 136, inciso 9, ele assessora o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele deve articular, ele deve saber o que está acontecendo no município, o que falta no município, e cobrar a efetivação, inclusive, é a atribuição dele assessorar o Poder Executivo, o prefeito, tá certo? Para que a proposta orçamentária seja implementada, essa proposta orçamentária venha a contemplar as necessidades da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele não encaixa dentro da política de atendimento. Tanto é que o Conselho Tutelar, ele aparece no capítulo 5º da parte especial do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Na verdade, no título 5º e capítulo 1º das disposições gerais do Estatuto da Criança e Adolescente. A política de atendimento, ela configura onde? Ela abre a parte especial, título 1º, você vai ver que já tem ali da política de atendimento. O capítulo 1º traz as disposições gerais no artigo, a partir do artigo 86. Olha que bacana. O artigo 86, ele começa falando o que é a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Olha o que diz o artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o que é essa política de atendimento dos direitos da criança e adolescente que foi criada, que está tipificada dentro do Estatuto da Criança e Adolescente desde 1990. É essa política, esse conjunto, né? É esse conjunto de ação, né? Deixa eu pegar aqui as definições aqui, né? Que está aqui no artigo 86. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui bem específica aqui, né? Ah, tá. Legal, vamos lá. Esse conjunto de ações, né, do governo, né, no caso, no município, e essas governamentais é toda política que tem tanto municipal, né, o exemplo, dentro do próprio município, nós temos também a política de atendimento do Estado, a política de atendimento de algum órgão federal, tudo isso compõe essa política de atendimento. E o artigo 87, ele começa a dizer quais são as linhas de ações dessa política. Aí você vai ver que do 87 até o 89, ele vai falar de toda a política de atendimento. Agora, uma coisa muito bacana para entender, para você entender, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal, ele faz parte desta política de atendimento. Ele é um órgão que faz parte da política de atendimento, apesar de ser um órgão controlador e fiscalizador, né, das políticas públicas, né? É o órgão paritário, porém ele está dentro desta política. Então, o que muitos não entendem é que o Conselho Tutelar, ele não se encaixa dentro desta política de atendimento, porque a gente sabe que está bem separado. A gente vai ver que acontece muita coisa, fala das entidades, das fiscalizações, e o Estatuto vai caminhando, né, até chegar sobre o título do capítulo, o título 5º, que fala sobre o Conselho Tutelar. Então, nós precisamos entender por que o Conselho Tutelar não pode fazer parte da linha de ação da política de atendimento, porque ele é um órgão que ele vai deliberar, ele vai requisitar, ele vai articular para que a política pública venha a existir. Ele pode, inclusive,
fazer parte o quê? Da reunião da política pública. Ele deve fazer parte das reuniões em rede, porém ele está ali como conselheiro tutelar, da mesma forma que, um exemplo, um promotor, se ele for convidado a participar de uma reunião, e deveria ser também convidado a participar de uma reunião de rede no seu município, alguém do judiciário, eles estão ali como um órgão autônomo, e não como um órgão que faz parte integrante ali da política de atendimento, tá certo? Então é isso que a gente precisa saber separar muito bem. Eu já vi situações aí em que conselheiros tutelares fazem até parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso não é correto. O Conselho Tutelar não pode fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele não faz parte da política de atendimento. O Conselho Tutelar, ele não pode atuar enquanto conselheiro tutelar se ele, um exemplo, ele foi eleito. Ele é um professor do município, ele trabalha no CREAS, no assistente social, no CRAS, ou seja, ele é um funcionário municipal, público municipal. Ele pode sim se candidatar, se for eleito, ele pode inclusive escolher continuar recebendo o salário. Um exemplo, ele é um assistente social, o salário dele é maior, ele continua recebendo, mas ele vai servir no Conselho Tutelar e ele vai estar por aquele período que estiver servindo o Conselho Tutelar desligado provisoriamente de licença daquela função, tá certo? Porque ele não pode fazer parte da política de atendimento, tá ok? Porque o Conselho Tutelar, inclusive, ele irá requisitar e ele, inclusive, pode representar a política de atendimento. Olha que interessante, o artigo 36, inciso 2º, na verdade, o artigo 3º, né? Fala que ele promove a execução de suas deliberações, podendo para tanto. A linha A, ele requisita serviços públicos. Onde estão os serviços públicos? Os serviços públicos estão na política de atendimento que se faz-se-á com os conjuntos articulados das ações governamentais, não governamentais. Um exemplo, se o seu município aí tem alguma ONG que recebe alguma verba pública, ela faz parte dessa política de atendimento, tá certo? Então, ele requisita serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Aí, legal, requisitou. Porém, a política de atendimento falou, não, nós não vamos cumprir. Ou ele requisita um serviço que não tem no município e o poder executivo local diz, não, nós não vamos cumprir essa requisição, né? Um exemplo, a criança precisa de um médico, um neurologista, um exemplo, e na rede do município não tem. O município vai ter que encaminhar para um município vizinho, ele vai ter que pagar essa consulta, né, em uma outra situação para que o direito da criança seja estabelecido. Então o Conselho Tutelar ele vai requisitar. Agora, a política pública, o órgão, né, falou, olha, quer saber de uma coisa? Nós não vamos cumprir. Quem é o Conselho Tutelar para requisitar alguma coisa? Afinal de contas, uma requisição é um cúmplice, só pode requisitar quem tem poderes para tal. Aí aquela questão, o Conselho Tutelar requisita, o órgão diz, não, nós não vamos cumprir. O que acontece? A linha B do inciso 3º do artigo 136, que versa sobre as atribuições do Conselho Tutelar, diz o seguinte, representar junto à autoridade judiciária os casos de descumprimento injustificados de suas deliberações. É claro que há situação que tem uma justificativa plausível. O Conselho Tutelar ele vai pegar a negativa, vai reunir o colegiado e vão decidir, olha, essa justificativa sim, é plausível. Nós vamos dar um prazo para cumprir, sei lá. Há
legitimidade na negativa da política pública. Não tem. O Conselho Tutelar, ele representa junto à autoridade judiciária, não é o promotor. A representação pelo descumprimento injustificado da deliberação do Conselho Tutelar não é feita através do promotor, e sim junto à autoridade judiciária. O juiz já vai direto para o judiciário, já vai direto naquele que tem o martelo. O promotor é aquele que provoca. Ele não traz a decisão do juiz, do promotor, ele vai fazer um termo de ajuste de conduta, alguma questão, ele vai orientar, ele vai realizar alguma questão ali, mas quem define mesmo, né, é o juiz. O promotor, ele provoca, o juiz vai bater o martelo, vamos dizer assim, para a gente entender. Né? Então, o descumprimento injustificado das deliberações, ou seja, da decisão do Conselho Tutelar, da requisição do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, ele representa o órgão, ele pode representar os pais e pode representar a política de atendimento. A situação que o Conselho Tutelar já representou, inclusive, o próprio administrador, a secretaria, e o ideal o que é? Representar a pasta, né? É escola, é educação, secretário de educação, é saúde, né? É secretaria de saúde. Mas, porém, entretanto, todavia, não é para sair aí representando de qualquer forma. Nós precisamos ter o diálogo com toda a rede, nós precisamos articular. Porque, agora, como que eu vou representar o prefeito se eu não cumprir? Vamos lá, me responde aqui agora. Eu quero representar o prefeito. Porém, a minha atribuição no 136, inciso 9, é assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento da criança e adolescente. Eu preciso ser um exímio conhecedor da política pública que tem no meu município. Eu, como conselheiro tutelar, não identifiquei e já estou representando o prefeito, está errado. Então eu preciso articular, e na articulação, né, o que precisa argumentar, precisa conversar, não é para chegar com o pé na porta. Eu costumo dizer, né, que tem conselheiro que chega no pé na porta, né? Precisa articular, porque se o prefeito argumentar, se ele pegar um advogado bom e o advogado falar, pera aqui, eu quero saber o assessoramento que o Conselho Tutelar fez para dizer que estava faltando essa política no município. Requisitou, tudo bem, identificou, por que antes de requisitar, antes da necessidade, ele não articulou antes, tá certo? Então é por isso que a gente precisa articular, a gente precisa ver quais as políticas públicas, o que a rede de atendimento oferece dentro do município, o que o município precisa. Eu vejo muitos conselheiros tutelares falando assim, olha, Emerson, aqui no nosso município nós não temos a escuta especializada. Aí eu pergunto, tá, tudo bem, mas o que vocês fizeram para ter? Porque o Conselho Tutelar é aquele que assessora o poder público local na elaboração da proposta orçamentária. Então, se o Conselho Tutelar não está agindo nesta questão, alguma coisa também está errado dentro do Conselho Tutelar que não está cumprindo a sua atribuição. Aquilo que eu falei, precisa conversar, precisa articular, precisa sentar com o CMDCA, vocês precisam estudar as atribuições do Conselho Tutelar junto com o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Ele precisa conversar com o Executivo local, precisa conversar com os vereadores. O Conselho Tutelar precisa articular com o promotor, tá certo? Com o judiciário. Trabalho de articulação, articular com toda a rede, articular com os outros conselhos municipais, além do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque desta forma ele vai cumprir a sua atribuição. As atribuições do Conselho Tutelar não são, por isso, é aquela questão, aquele que não sabe, para aquele que não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve para aquele que está perdido. O grande problema é que durante muitos anos os conselhos tutelares no Brasil estiveram perdidos, sem ter direção, sem saber o que são as atribuições, fazendo tudo aquilo que já estava, né, até mesmo no Código de Menores. Tudo aquilo que era feito pelo comissário de menor, que se intitulava juiz de menor. E hoje todo mundo entende, inclusive até alguns do judiciário, alguns juízes, alguns promotores, alguns da segurança pública, policiais, né, delegados, e até mesmo a população entende que o Conselho Tutelar é
um comissário de menor que fica ali repreendendo criança, adolescente, que estão na praça, que estão em locais impróprios e não sei o que. Ele existe para repreender, sendo ali um órgão de repreensão de crianças e adolescentes. E pelo contrário, ele tem aquela máxima, né? Onde tem criança e adolescente, o conselho tutelar precisa estar. É pelo contrário, quem tem que estar é quem que é. Artigo 4º. É o poder, é a família, a sociedade, a comunidade, o poder público em geral que tem que estar para efetivar os direitos da criança e adolescente que estão instituídos dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, o Conselho Tutelar, ele entra, né, quando todo mundo falhou. Eu costumo dizer o seguinte, que quando há uma intervenção, se eu fosse um exemplo, se eu fosse um gestor do social, né, e precisa de ter uma intervenção do Conselho Tutelar para que uma criança fosse atendida ou alguém da educação, eu ficaria extremamente envergonhado. Por quê? Quer dizer que a política de atendimento que o órgão a qual eu sou o gestor dele não está funcionando, não está alcançando o que deveria alcançar. Então o Conselho Tutelar, ele está ali defendendo o direito, zelando pelo cumprimento desse direito, dessa criança e desse adolescente que está ameaçado ou violado. O Conselho Tutelar, quando fala onde tem criança e adolescente, o Conselho Tutelar tem que estar. Não. Onde tem direito violado de criança e adolescente, o Conselho Tutelar precisa estar. Não. Quem tem que estar é a política, é a família, a sociedade, a comunidade, a política de atendimento para alcançá-lo, e o Conselho Tutelar, ele precisa o quê? De zelar pelo cumprimento, fazer com que aqueles que têm que cumprir o direito, o cumpra, tá certo? Então, por isso que o Conselho Tutelar, ele não faz parte da política de atendimento do seu município, tá certo? Temos que entender. Depois, eu vou deixar aqui como lição de casa, você que está acompanhando aqui no Instagram, e posteriormente eu vou fazer um corte, né? E essa parte, né, estará no nosso canal do YouTube, tá bom? Artigo 86 é pequeno, você que é conselheiro tutelar, dê uma lida, artigo 86 em diante, né? Até o artigo 89, mas aí você pode transcorrer até, né? Pode transcorrer aí todo, aí vai até chegar aos 130, tá certo? Mas o importante é você entender, se você ler ali do 86 até o 89, você vai entender o que é uma política de atendimento no município, tá certo? E você não vai encontrar. Por incrível que pareça, o Conselho Tutelar, ele não aparece aqui. Primeiro, ele não é um órgão, ele não é um serviço, ele é um órgão que zela pelo cumprimento do direito de criança e adolescente. Segundo, ele requisita os serviços para que a política pública cumpra. E terceiro, que quando o Estatuto criou a política de atendimento, o Conselho Tutelar ainda não tinha sido criado, ele não aparece, ele aparece só lá no 131. Então está bem separado, ele não aparece. Ele foi criado posteriormente de maneira, vamos dizer assim, proposital. O legislador quis dizer o seguinte, não, vai estar separado, vai estar no capítulo 5º para todo mundo entender que ele é um órgão que zela pelo cumprimento, ele zela para que a rede de atendimento cumpra, para que a família cumpra, para que a sociedade, para que todos cumpram. E ele vai zelar pelo cumprimento do direito. Ele não é um órgão que cuida da criança ou do adolescente. O problema é esse, que todo mundo quer a presença do Conselho Tutelar para garantir o direito da criança. Quem garante o direito são os serviços. Quem garante o direito é a família. Agora, quando o direito é violado, o Conselho Tutelar, ele entra o quê? Para aplicar as medidas de proteção, para garantir que aquele que não esteja cumprindo o direito, o cumpra. Tá certo? Então, vamos deixar isso bem claro. O Conselho Tutelar não faz parte da política de atendimento do município.